Hoje no Sofá 89 a gente vai desenrolar uma ideia com um super combo. Vamos falar sobre banda, sobre família, vida pessoal, essas coisas, né, gente, que uma entrevista costuma estar fazendo. Então fica aí que vai ser bem legal. O Léo e o Paulo são dois caras assim, que quem conhece o Super Combo já tá super ligado, mas assim, é tão da hora conhecer eles pessoalmente, é um privilégio, né, meu? Porque eles são realmente pessoas legais, inteligentes e da hora de conversar. Tudo bem com você, Leozito, querido? Tudo maravilhosamente bem e obrigado por receber a gente aqui. Que isso, eu que agradeço o tempo. E aí, Paulo, tudo bom? Tudo ótimo, chuvinha, né? Dia perfeito de São Paulo. Também acho. Vamos começar falando assim, bem sobre a banda nesse atual momento, né? Tem bastante coisa acontecendo e a gente repara que, às vezes, as coisas acontecem, a gente não percebe, não aproveita, ou sabe que tá tudo bem e aí dá uma relaxada e é onde começa a se perder. Enfim, que fase do jogo vocês acham que vocês estão agora? Olha, eu sei que a banda tem muito tempo de banda, né? A gente tem bastante história. Eu diria que a gente tá no tutorial do jogo ainda. Ah, que legal. Porque a gente sente que a cada página virada, né, a cada trabalho, a gente aprende tanto, a gente evolui tanto, que a gente sente que, cara, a gente mal começou, sabe? Então, apesar da banda já ter 4 discos, a gente tá indo pro 5º disco de estúdio agora, eu sinto que, cara, tem muita coisa ainda pela frente e eu acho que a gente não tá nem no último chefão ainda. É bom saber isso, assim, ouvir isso de você, né, Léo? E o Paulo é o cara que você é o business também do negócio, né? Assim, dessa história toda. E o Léo, às vezes eu tenho a impressão que você vai ser aquele Nando Reis do futuro, sabe? Não de sair dos Titãs, mas assim, de ser um cara que compõe com uma facilidade tão absurda que vai acabar fazendo música para os outros caras e vai fazer a sua música também e vai ficar nessa. Você percebe isso mais ou menos ou é uma viagem? Eu gosto muito de compor, eu acho que eu tenho uma certa facilidade para compor, não que as composições são boas, né, mas o fato de não, são muito boas, de poder fazer as composições nascerem. Eu seria um prazer para mim fazer música para outras pessoas e eu acho que é uma parada que eu ia curtir muito fazer. Cada vez mais eu estou explorando esse lado também, então eu acho que a sua análise pode estar correta. Paulo, e você, como um cara assim que é o business do show todo, o show também, obviamente, mas é um cara que tem uma visão das coisas que a gente já conversou, a visão que você tem de estrutura, de banda, de planejamento, eu acho que é um dos motivos do Super Combo também ser o Super Combo. É óbvio que é todo mundo ali, mas você tem uma visão foda. Como esse cara, você também tem esse medo que a maioria dos empresários de banda tem, do que vai ser do futuro, se o vocal vai sair, vai fazer carreira solo, se a mina vai deixar a banda, ou não é uma coisa que te pega? Na verdade, a gente tem um comprometimento muito sério com o projeto, assim. A gente tem uma coisa muito saudável, que são os projetos paralelos, que eu acho que, na verdade, é a válvula de escape que mantém a banda unida, né? Eu enxergo a Super Combo como uma banda mutante. Então, isso é uma coisa que me tranquiliza muito. Porque o público, ele vai crescendo, a gente tem uma faixa etária de 15 a 28 anos, então a gente pega públicos um pouco diferentes. Uhum. E principalmente quando você vai para a estrada, você percebe que a parte individual de cada um está somando cada vez mais com o conjunto Super Combo. Então, na verdade, assim, eu sou muito amigo do Léo antes da banda, a gente tem uma relação de amizade muito antes do trabalho, sabe? E a gente tem um comprometimento profissional muito grande, assim, eu falo muito para eles. Eu vejo muitas bandas que eu admiro, o Skank, o Paralamas, o Jota, todo mundo, Capital. Antes de tudo, quando você vai para a estrada, é um negócio, é uma empresa, as pessoas, elas emocionalmente se envolvem com aquilo e a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Então, eu não tenho essa preocupação, assim. A gente está muito focado em fazer a Super Combo cada vez dar um passo a mais e criar coisas diferentes e poder envolver o público cada vez mais. Então, e vocês fazem isso muito bem, né? Essa parte do envolvimento do público já é uma cara da banda, isso todo mundo já sabe. Mas a gente tem uma cena aí que ferve, né? Medula, sei lá, Zimbra, Lagoon, Scalene, Super Combo, e aí vai. Vocês percebem que vocês cravaram essa bandeira assim nas bandas de 2010 pra cá, que já tá acabando, daqui a pouco é 20, a gente nem se liga que passou a década, né? Cara, eu sinto que a gente, talvez não intencionalmente, mas eu acho que pela perseverança de estar sempre aí tocando e fazendo um barulho, eu acho que a gente acabou sim firmando um pouco o nosso nome na história aí.
né, digamos assim, do rock brasileiro, até meio que desse pé um pouco no underground, com um pouco no pé, o outro pé nessa no coisa que é né? quase meio mainstream, né? A gente tá no meio stream, assim. Eu acho que sim, cara. E o esforço é muito... você consegue ver o resultado assim, através do esforço, né? Tipo, uma coisa que a gente tá sempre aí, a perseverança. Você acha que a perseverança, o esforço tem a ver também com organização? Totalmente. Né? Se é uma banda organizada, assim, Isso. funcioneia. Por quê? Pra ter banda e no mainstream, porque mainstream, às vezes os caras, eles têm umas coisas que facilitam, pelo cachê alto, às vezes, quer dizer, muito mais alto, e o underground se ferra pra caramba. E o mainstream tem que ser muito MacGyver, né? Isso. Pra encarar algumas casas de show, assim. Como é que vocês lidam, então, nesse ponto, assim, de estar nesse meio, cara? Que não pode estrelar pra caralho, mas também não pode deixar sentar na cabeça, sabe? Eu acho que a gente foi inteligente nesse sentido e a gente criou uma estrutura que ela pode servir tanto para um quanto para outro. Então a gente tem, sei lá, o show que poderia servir, sei lá, exagerando, para um Rock in Rio. Ótimo, mesmo. E a gente também tem o show que serviria para uma casa menor, que às vezes uma cidade que a gente nunca foi e a gente, né, quer chegar lá. É um mercado que a gente quer começar a atingir. Então, a gente tem esses dois formatos e a gente trabalha muito bem isso. E vocês fazem de boa, né? Uma cervejaria do Gordo lá no interior e vai pro Lollapalooza. Mas a nossa onda é tentar fazer, por exemplo, a cervejaria do Gordo ser um mini Lollapalooza lá. Então a gente leva uma estrutura a mais para fazer aquele lugar, sei lá, ter um som que ele nunca viu igual. Legal. Então, para começar a ter um selo de qualidade musical e de espetáculo mesmo, assim, de certa forma, que faça com que as pessoas linkem, né, tipo, aquele nível de qualidade com o nome Supercombo, seja lá qual for o tamanho do evento. Legal. Paulo, você acha que, assim, por exemplo, quando a gente ouve as bandas de hoje em dia, elas têm meio que uma cara, né? Você ouve o CPM, você sabe que é o CPM, você ouve, sei lá, tem algumas bandas que tem isso e eu acho isso muito legal. Uma característica do Supercombo, pelo menos ao meu ver, né, quando eu passo meu colírio nos ouvidos ali e a gente dá aquela limpada para pegar novas bandas e ouvir e tal... As letras é um negócio absurdo, né, do que vocês falam. Sim. E era uma coisa que você compõe também na banda ou não? É só o Léo? Fica tudo ali. O Léo, assim, principalmente a parte de letra, assim, o Léo faz 110% disso, né? Ele tem as ideias principais dos direcionamentos, aí a gente se junta e aí cada um cria meio que junta um pouco as suas partes, mas a parte intelectual, poética... É o Léo. E eu acho que esse é o grande responsável, porque eu acho que o Léo tem uma visão do cotidiano. Na verdade, acho que a gente enxerga distorcido e ele enxerga de uma outra maneira. Porque ele consegue captar pequenos detalhes. Muitas vezes a gente tem discussões sobre a letra em algumas coisas que a gente fala assim, pô, essa letra não vai ficar assim, né? E às vezes, às vezes a gente ganha e a gente perde. Mas eu percebo que quando a gente perde e ele ganha, eu percebo que ele acerta mais do que a gente. Porque ele tem uma sutileza para fazer analogias com sentidos que, assim, não é todo mundo que tem. Eu falo assim, o Léo tem uma coisa de geninho que eu acho importante, porque assim, eu sou produtor também, então eu tenho uma visão out banda estrada que eu acho que é legal de ver. Que eu acho que no segmento ele tem isso. Verdade. Ele enxerga de um jeito e ninguém mais enxerga. E eu acho que assim como o Gustavo Bertoni enxerga de um jeito e ninguém mais enxerga, a Emily enxerga de um jeito e ninguém mais enxerga, e o Medula também, e assim por diante. Eu falo que essa geração de 2010, que eu acho legal, é que são vários compositores de um mesmo universo que enxergam tudo de maneiras diferentes. Que legal, E eu acho que isso foi um grande marco importante para dar essa característica das bandas, assim. Que bonito. Lindo, não é? Que Acho bonito. legal a outra pessoa falar do cara, né? Não o compositor falar, puta, vai falar o quê? Eu sou muito foda. Mas assim, por exemplo, um exemplo de uma música, vai, Maremoto, no caso de Maremoto, você tá ouvindo aquela letra, é uma letra densa, Sim. né? É um negócio que, assim, óbvio que se você fizesse... É tudo muito subjetivo, mas se tudo que você escrevesse você tivesse passado, você nem tava mais aqui, né? Porque é muita porrada na cabeça. Mas tem um momento ali de Maremoto que entra uma parte musical que parece que é um caos mental, assim. Isso é tudo pensado pra caralho? Ou depois que sai, vocês falam, olha como ficou, meu Deus. Pra ser bem sincero, eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo 90% do tempo. Na real, 95% do tempo. Só que eu acho que eu não sei, mas às vezes o meu subconsciente sabe. Não sei se isso faz sentido. Então,
Às vezes quando eu faço uma música, uma letra, assim, automaticamente, quando eu tô escrevendo sobre alguma coisa, surge a ideia de um instrumental, assim, pós alguma mensagem que às vezes tá falando de algum distúrbio na cabeça, e vem algum instrumental muito doido, e na real de certa forma eu tô ilustrando aquilo que eu falei, né, em letra, porém agora é instrumental. Alguma coisa, algo por aí que vai, assim. Eu sempre tento fazer o instrumental falar da mesma forma que a letra tá falando, ou pelo menos na mesma linguagem, assim, de certa maneira, sabe? Tipo, sei lá, um exemplo seria, se você tá fazendo uma música que tem um tema meio western, você vai falar sobre alguma coisa de faroeste, por exemplo. Você não vai falar sobre Dança do Vampiro, sabe? Sei lá. Daí eu tento fazer esse link aí. E essa parte dos quadrinhos da HQ, assim, que vocês estão... não começaram isso, mas estão mostrando isso muito agora, né? Assim, o que vocês podem falar pra gente de Adeus Aurora e tudo mais? Então, a gente... muitos fãs e pessoas sempre perguntaram pra gente, pô, da onde vem a inspiração pras músicas, né? E muita gente acha que são coisas que a gente viveu e a gente escreveu sobre as nossas experiências, mas não necessariamente é o caso, porque 90% das músicas da Super Combo, elas são inspiradas em séries, em filmes e em coisas que vêm muito mais da ficção do que da realidade, apesar da ficção, né, uma imitar a outra. E a gente quis situar um universo literário para poder se inspirar e escrever as músicas em cima, para que quando a gente lançasse as músicas, as pessoas vissem que, tipo, essas músicas foram inspiradas no Adeus Aurora, então a inspiração não necessariamente veio da realidade, porém veio da ficção. Sim. Carol Zitz chegando aqui também para conversar com a gente. Aí, Carol! Vou aproveitar que você chegou, vou fazer uma pergunta de um ouvinte que ele mandou aqui, né? Porque você é uma mina que sempre valoriza, a gente vê as entrevistas, a banda toda valoriza isso, óbvio, mas você sempre comenta essa história de como é legal as letras do Super Combo ajudar algumas pessoas, né? Se sentem abraçadas pela letra. E aí chegou uma pergunta aqui, ó, do Caio Henrique. Ele fala o seguinte: parece que vocês sabem o que acontece na minha vida. E aí, assim, você sente isso também, Carol, na hora que tá tocando, é uma coisa que você pensa enquanto você tá executando ali mesmo o som? Fala assim, cara, isso vai bater em alguém? Ou você internaliza mais o som? Eu acho que, tipo, até o som bate em mim, assim, sabe? Cada vez que a gente ensaia, e aí é óbvio que eu fico prestando, assim, bastante atenção mais no instrumental, na execução, mas aí a hora que eu ouço a letra, eu falo, caralho, essa mensagem tá valendo hoje pra mim, sabe? Parece que a letra é tipo uma automedicação, assim, também. Que legal. E você ficou um tempão, né, no Lipstick, teve a banda, passou os perrengues, entrou no Super Combo. Já passei dos 30. Passou dos 30, menina. E você é uma referência pra essa mulherada aí, dessa nova geração que adora você. Isso é uma coisa que você sente orgulho ou dá aquela travada no esfíncter? Você fala, gente... Então, quando eu fiz 30, deu uma chacoalhada, assim, na cabeça de, tipo, quem eu sou, o que as pessoas esperam de mim, quem eu sou pra mim, sabe? Rolou uma auto-reflexão bastante, assim, porque essa coisa, né? Eu recebo muita mensagem de menina falando que eu sou muito influência delas e tal, e aí eu fico, caramba, eu sou influência de alguém, peraí, eu tenho que ver direito o que eu tô sendo pra mim. Mas é muito massa, assim... saber que tem pessoas que se inspiram em mim. Muito fofa, né, essa Carol? Paulo, e a banda, assim, pra frente? Qual que é o objetivo? Vocês têm isso, assim, de colocar uma linha, fazer uma meta, ter uma parada? Sim, nós temos. A gente está modificando o show, um show bem diferente do que era o anterior, o Rogério. E a gente está, como a gente está nesse meio stream, que a gente fala sempre, a gente está definitivamente querendo passar esse estágio. A gente tem um caminho cada vez mais profissional do que a parada. A gente vende muito isso para as pessoas e para as bandas novas. Assim, a gente tem um escritório, mas a gente também é uma parte do escritório. A gente se reúne 3 vezes por semana, a gente sai 3 vezes por semana, a gente trabalha full nisso. E então eu enxergo que a Super Combo agora ela vai subir. Eu sempre acredito que assim, você tem que subir um degrau de cada vez. Eu acho que agora, depois do lançamento do Adeus Aurora, que foi o quadrinho, e do disco novo, a gente vai mostrar uma cara um pouco mais madura, porque a gente também tá pegando um público um pouco mais maduro. Nós estamos... Eu já passei de 40, fiz 40. Você tá zoando. Tenho. Olha 40. Aê, time! Então, assim, todo mundo da banda já tem mais do que 30. Então, a gente continua comunicando com os jovens, adolescentes, mas também tem um público que foi envelhecendo com a gente. Sim. Então, eu vejo a Super Combo se solidificando nessa tour nova que a gente vai começar agora em abril, no Ibirapuera.
E acho que são mais 2 anos de crescimento. Então eu vejo o Super Combo num momento bom, muito bom, assim, de enxergar caminhos maiores, sabe? Que eu acho que é o momento certo. Acho que a gente também tem que estar maduro. Eu falo, para passos grandes, você tem que estar grande. Sim. Então a gente está se solidificando cada vez mais para dar passos maiores. Tem alguém, você estava falando isso, né, da banda, dessa parceria que vocês têm e tal, mas eu pelo menos acredito nisso, assim, que é importante ter alguém de fora que fale, meu, isso tá uma bosta, ou isso tá maravilhoso, por que vocês não fazem isso? Existe essa pessoa ou não? É realmente vocês ali e não tem problema? Ah, já tem o Toledo na banda. Temos o Toledo para isso. A gente tem, A gente tem um do contra. já serve pra tudo. Tem um capricorniano na Mas banda. ele é um sozinho, vocês ouvem ele ou fica voto vencido? É, que o menino grita, né? É, Mas o Toledo, ele faz bem esse papel, assim, de questionar tudo que acontece, tanto de bom quanto de ruim, e acaba forçando a gente a ter essa visão aí do tigre e do dragão, aí, essa visão periférica sobre nós mesmos constantemente. Então, e óbvio que a gente conta também com opiniões de amigos e pessoas que estão próximas, que trabalham com a gente, para qualquer coisa que a gente vai fazer. A gente tem um escritório que é, de certa forma, nosso também, com pessoas que estão ali porque gostam muito da gente, tem um amor pela banda, assim, que também tem as suas expectativas e conhecimento sobre o que a banda já vem fazendo, né? E se tá na mesma linha, no mesmo padrão. Então a gente tem sempre... No limite da humildade, No limite né? da humildade, temos várias digamos assim, vários olhares críticos constantemente. Bom, vamos encerrar por aqui, né? Essa entrevista maravilhosa com essas pessoas incríveis do Super Combo. Disco novo saindo, né? Que nem eles estavam comentando. Isso. Sempre novidade. Entra lá no site, procure saber se já tá ligado, porque eles são muito fodaralho. Valeu demais, obrigada pelo tempo. Obrigado, a Lucas. você, Lucas. Valeu. Vocês são foda. demais. Gosto deles pra caralho.